O misterioso caso de Joshua Maddox. Este caso é uma história real que levanta algumas teorias a respeito de sua conclusão. Se você gosta de conhecer casos como este, baixe agora o aplicativo Amino Terror. Lá, além de casos reais, você encontra histórias originais, criadas pelos próprios membros, teorias macabras, assuntos sobrenaturais, enquetes, quizzes e bate-papo, tudo sobre terror. Um recanto perfeito para quem gosta do gênero. Amino Terror, um aplicativo da Amino Apps, feito por quem acredita que o mundo do horror pode ir além de um susto e se tornar muito interessante. Baixe agora pelo link na descrição e me siga. Apoie quem nos apoia. Joshua Vernon Maddox era um garoto feliz, nascido em 1990, que viveu toda a sua vida no Colorado, onde nasceu, cresceu e estudou. Sua família, assim como amigos, sempre o descreveram como um garoto feliz, que sempre sorria e adorava fazer brincadeiras para divertir as pessoas ao seu redor. Tinha muita facilidade em lidar com as pessoas e fazer amizades, pois era muito simpático e gentil. Joshua sempre foi muito bem nos estudos, considerado esperto e com um talento nato para a música. Adorava fazer caminhadas ao ar livre pelos bosques na região onde morava e fazia trilhas. Sempre comentava com seus familiares que um dia iria viver uma grande aventura, a qual não podia contar nenhum detalhe ainda, mas seria a grande façanha de sua vida. Era o mais novo de 4 filhos, tinha 2 irmãs e um irmão mais velho chamado Zachary, que era o seu melhor amigo. Desde pequenos, os dois eram muito próximos, mas um acontecimento em 2006 veio a separar os irmãos, pois foi o ano em que Zach completou 18 anos e, por circunstâncias não esclarecidas, cometeu suicídio. Após essa trágica perda, mesmo que tentasse não demonstrar, Joshua tinha perdido grande parte de sua alegria. Segundo seus parentes mais próximos, seus olhos já não brilhavam mais como antes. Aos 16 anos, ele começou a se tornar um garoto quieto. Suas caminhadas passaram a ser realizadas sozinho, situação que preocupou sua família. E inclusive na escola, seus professores perceberam uma drástica mudança em sua personalidade. Em 8 de maio de 2008, Joshua saiu de casa dizendo que faria uma caminhada, que precisava dar uma volta. Era comum que ele passasse tardes inteiras andando por aí, depois da perda do irmão, fato que talvez nunca tenha superado. Quando a noite chegou, Joshua não apareceu. Seus pais, preocupados, o procuraram em casa de amigos e em locais que ele costumava frequentar, mas não havia nenhum sinal do menino. Assim como no dia seguinte, uma das irmãs de Joshua levantou a hipótese sobre a sua velha história de sair de casa e viver uma grande aventura, uma ideia em que ele vivia insistindo que um dia iria acontecer. Devido a isso, a família achou melhor continuar procurando pistas sem a polícia, já que não queriam dar alarme falso de desaparecimento. Mas Joshua nunca mais voltou. No dia 13 de maio, Michael Maddox, o pai, decidiu que era hora de recorrer sim às autoridades. Porém, eles disseram que nada podiam fazer. Afinal, Joshua havia saído de casa por conta própria, já tinha completado 18 anos e não havia nenhum sinal de crime envolvido na história. Mesmo assim, o incluíram na lista de pessoas desaparecidas, mas não iniciaram nenhum tipo de investigação. O que restou à família era fazer uma busca por si mesmo. Mas anos se passaram e Joshua não foi encontrado. Michael e Roberta Maddox, os pais de Josh, se divorciaram e mesmo assim, Michael continuou morando na mesma casa para caso Joshua voltasse algum dia. A angústia da família continuou crescendo cada vez mais. Por 7 anos, sem saber o que tinha acontecido com Joshua, Mike Maddox procurou em todos os arredores da cidade e cidades vizinhas. Vasculhou cada acampamento na Floresta Nacional de Pike e procurou Joshua em cada rosto de garotos estranhos na rua que aparentavam ter a mesma idade que seu filho.
Em agosto de 2015, trabalhadores de uma demolidora estavam responsáveis por derrubar uma cabana que ficava a cerca de 400 metros de distância da casa da família de Joshua. Quando as primeiras partes da casa foram derrubadas, dentro de uma chaminé de pedras, que era parte de uma lareira, foram encontrados restos humanos. Um corpo já enrijecido, em posição fetal, com os joelhos acima da cabeça, que estava virada para baixo. Logo, Michael Maddox ficou sabendo da descoberta e, ao estar presente no local, pôde confirmar que se tratava de seu filho. Outras confirmações foram feitas através de sua arcada dentária e por um dedo que o rapaz havia fraturado quando ainda era criança. O descobrimento do corpo encerrava a procura por Joshua, mas o mistério de sua morte estava apenas começando. A casa estava vazia nos últimos 10 anos. O dono do lugar, Chuck Murphy, a usava apenas para guardar coisas sem valor e móveis velhos. Segundo ele, o local estava infestado de ratos e outros animais. Chuck disse que em algumas ocasiões chegou a sentir um forte odor vindo de dentro, mas achava que poderia ser algum animal morto que estava por debaixo das coisas espalhadas pelos cômodos. O legista responsável pelo caso classificou a morte de Joshua como acidental, de causas desconhecidas. Ele acreditava que Joshua havia subido no telhado e descido pela chaminé, mas acabou preso, morrendo sem comida e água. Um dos fatos estranhos é que ele foi encontrado vestindo apenas uma camisa de manga longa térmica, própria para invernos, mas o resto de suas roupas foi encontrado dentro da cabana do lado de fora da lareira, no meio do cômodo, e a lareira estava tampada com um balcão que aparentemente havia sido arrastado até lá. Chuck, o dono, não se recorda de ter feito isto. Estes sinais por si só já afastariam a hipótese de morte por acidente. O que completa para o pai a teoria de que alguém fez isso com Joshua é o fato de que o topo da chaminé, durante os 25 anos anteriores, tinha uma tampa e era fechada com uma tela de aço, o que evitaria que Joshua entrasse por lá. Para o pai e para o dono do imóvel, o menino foi forçado a entrar após algum tipo de ameaça ou violência, mas, segundo exames no corpo, não haviam ossos quebrados, nem marcas de facas ou buracos de bala, nada que evidenciasse qualquer tipo de luta corporal. O legista voltou atrás de sua alegação, dizendo que quando chegou no local onde estava o corpo, a tampa da chaminé já havia sido retirada pelo pessoal da demolição. Por isso, ele havia dito sobre o acidente. Mas, mesmo com as novas informações, levando a entender que se tratava de um homicídio, não havia nenhuma pista a seguir, o que para ele também é frustrante. Algumas teorias surgiram sobre a morte de Joshua Maddox. Uma delas é sobre um amigo do rapaz chamado Andy, que, segundo relatos não confirmados oficialmente, estava sempre passeando com Joshua, com quem dizia que estava planejando uma viagem para o Novo México. Juntos, depois do desaparecimento, Andy chegou sim ao Novo México, sozinho, onde supostamente esfaqueou um homem até a morte, e quando preso, também admitiu ter matado uma mulher em outro local e enfiado seu corpo em um barril. A mulher realmente foi encontrada morta, mas já havia outra pessoa sob custódia pela autoria deste crime. A testemunha que havia visto o homem sendo esfaqueado por Andy, coincidentemente, morreu em uma briga de bar, e sem ele, a polícia não teve nenhuma prova contra Andy. As acusações foram retiradas. Alguns acreditam que Andy seria sim o responsável pela morte de Josh e teria conseguido apagar qualquer rastro de sua culpa. Antigos amigos de Andy não podem confirmar sua culpa, mas dizem que ele era realmente muito inteligente. O mistério sobre a história de Joshua Maddox continua. Até o momento, não se sabe o que aconteceu para que ele entrasse em uma chaminé e ficasse lá até a hora de sua morte.